Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 5. Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Número 631. Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu. Efésios 4, 9, 10. O símbolo dos apóstolos confessa, no mesmo artigo da fé, a descida de Cristo à mansão dos mortos e a sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia, porque, na sua Páscoa, é da profundidade da morte que ele faz jorrar a vida. Christus, Filius tuus, que, regressus ab inferis, humano generis serenus ilucit, et vivit et regnat in saecula saeculorum. Amém. Jesus Cristo, vosso Filho, que, ressuscitando de entre os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz, vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Parágrafo 1. Cristo desceu à mansão dos mortos. Números de 632 a 635. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou de entre os mortos. 1 Coríntios 15, 20, pressupõem que, anteriormente à ressurreição, ele tenha estado na mansão dos mortos. Este o sentido primeiro dado pela pregação apostólica. A descida de Jesus à mansão dos mortos. Jesus conheceu a morte, como todos os homens, e foi ter com eles a morada dos mortos. Porém, desceu lá como Salvador, proclamando a boa nova aos espíritos que ali estavam prisioneiros. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades, porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor, o que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas, que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinha precedido. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. 1 Pedro 4, 6. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento, até a plenitude, do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem e os que a ouvissem, vivessem. João 5, 25. Jesus, o príncipe da vida, pela sua morte, reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou quantos, por meio da morte, se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Hebreus 2, 14, 15.
Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:18. E ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. Filipenses 2:10. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu Filho. Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho. Desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Resumindo, Números de 636 a 637. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente, e que, por ter morrido por nós, venceu a morte e o diabo, que tem o poder da morte. Hebreus 2:14. Cristo morto, na sua alma unida à pessoa divina, desceu à morada dos mortos e abriu aos justos, que o tinha precedido, as portas do céu. Parágrafo 2. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Número 638. Nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais, a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Atos dos Apóstolos 13:32-33. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada como parte essencial do mistério pascal, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos. Pela sua morte venceu a morte, e aos mortos deu a vida. 1. Acontecimento histórico e transcendente. Números de 639. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios, transmitivos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos 12. 1 Coríntios 15:3-4. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão, às portas de Damasco. O túmulo vazio. Número 640. Por que motivo procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lucas 24:5-6. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento que se nos oferece é o sepulcro vazio. Isso não é, em si, uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo do sepulcro poderia explicar-se do outro modo.
Apesar disso, o sepulcro vazio constitui, para todos, um sinal essencial. A descoberta do fato pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do fato da ressurreição. Foi, primeiro, o caso das santas mulheres, depois o de Pedro. O discípulo que Jesus amava, João 22, afirma que, ao entrar no sepulcro vazio e ao descobrir os lençóis no chão, João 26, viu e acreditou. O que supõe que ele terá verificado, pelo estado em que ficou o sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não podia ter sido obra humana e que Jesus não tinha simplesmente regressado a uma vida terrena, como fora o caso de Lázaro. As aparições do ressuscitado. Números de 641 a 644. Maria Madalena e as santas mulheres, que vinha para acabar de embalsamar o corpo de Jesus, sepultado à pressa por causa do início do sábado, no fim da tarde de Sexta-feira Santa, foram as primeiras pessoas a encontrar-se com o ressuscitado. Assim, as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição de Cristo para os próprios apóstolos. Em seguida, foi a eles que Jesus apareceu, primeiro a Pedro, depois aos 12. Pedro, incumbido de consolidar a fé dos seus irmãos, vê, portanto, o ressuscitado antes deles e é com base no seu testemunho que a comunidade exclama: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Lucas 24, 34, 36. Tudo quanto aconteceu nestes dias pascais empenha cada um dos apóstolos, e muito particularmente Pedro, na construção da Era Nova, que começa na manhã do dia de Páscoa. Como testemunhas do ressuscitado, eles são as pedras do alicerce da sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes está fundada no testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos e, a maior parte, vivendo ainda entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, em primeiro lugar, Pedro e os 12. Mas há outros. Paulo fala claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu em conjunto, além de Tiago e de todos os apóstolos. Perante estes testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não a reconhecer como um fato histórico. Resulta, dos fatos, que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte de cruz do seu mestre, por este de antemão anunciada. O abalo provocado pela paixão foi tão forte que os discípulos, pelo menos alguns, não acreditaram imediatamente na notícia da ressurreição. Longe de nos apresentar uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos apresentam-nos os discípulos abatidos, de rosto sombrio, Lucas 24, 17, e apavorados. Foi por isso que não acreditaram nas santas mulheres, regressadas da sua visita ao túmulo, e as suas narrativas pareceram-lhe um desvario. Lucas 24, 11. Quando Jesus apareceu aos 11, na tarde do dia de Páscoa, censurou-lhes a falta de fé e a teimosia em não quererem acreditar naqueles que o tinham visto ressuscitado. Marcos 16, 14. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam. De tal modo isso lhes parecia impossível. Julgavam ver um fantasma. Por causa da alegria, estavam ainda sem querer acreditar e cheios de assombro. Lucas 24, 41.
Tomé experimentará a mesma provação da dúvida, e quando da última aparição na Galileia, referida por Mateus, alguns ainda duvidavam. Mateus 28:17. É por isso que a hipótese, segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé, ou da credulidade, dos apóstolos, é inconsistente. Pelo contrário, a sua fé na ressurreição nasceu, sob a ação da graça divina da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. O estado da humanidade ressuscitada de Cristo. Números de 645 a 646. Jesus ressuscitado estabeleceu com os seus discípulos relações diretas, através do contato físico e da participação na refeição. Desse modo, convida-os a reconhecer que não é um espírito, e sobretudo a verificar que o corpo ressuscitado, com o qual se lhes apresenta, é o mesmo que foi torturado e crucificado, pois traz ainda os vestígios da paixão. No entanto, este corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está situado no espaço e no tempo, mas pode, livremente, tornar-se presente onde e quando quer, porque a sua humanidade já não pode ser retida sobre a terra e já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Também por este motivo, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quer, sob a aparência do jardineiro ou com um aspecto diferente. Marcos 16:12, daquele que era familiar aos discípulos. E isso, precisamente, para lhes despertar a fé. A ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena, como no caso das ressurreições que ele tinha realizado antes da Páscoa. A filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Esses fatos eram acontecimentos milagrosos, mas as pessoas miraculadas reencontravam, pelo poder de Jesus, uma vida terrena normal. Em dado momento, voltariam a morrer. A ressurreição de Cristo é essencialmente diferente. No seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida, para além do tempo e do espaço. O corpo de Cristo é, na ressurreição, cheio do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado da sua glória, de tal modo que São Paulo pode dizer de Cristo que ele é o homem celeste. A ressurreição como acontecimento transcendente. Número 647. O Noite Bendita. Canta o Exultet Pascal, única a ter conhecimento do tempo e da hora em que Cristo ressuscitou do sepulcro. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do acontecimento da ressurreição propriamente dita, e nenhum evangelista o descreve. Ninguém pôde dizer como ela se deu, fisicamente. Ainda menos a sua essência mais íntima, a passagem a uma outra vida, foi perceptível aos sentidos. Acontecimento histórico comprovado pelo sinal do túmulo vazio e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, nem por isso a ressurreição deixa de estar, naquilo em que transcende e ultrapassa a história, no próprio centro do mistério da fé. Foi por isso que Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos discípulos, aos que com ele tinham subido da Galileia a Jerusalém e que são agora testemunhas de Jesus junto do povo. Atos dos Apóstolos 13:31. 2. A ressurreição, obra da Santíssima Trindade.
Números de 648 a 650. A ressurreição de Cristo é objeto de fé, na medida em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem em conjunto e manifestam a sua originalidade própria. Realizou-se pelo poder do Pai, que ressuscitou o Atos dos Apóstolos 2:24, Cristo seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a sua humanidade, com o seu corpo, na Trindade. Jesus foi divinamente revelado Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. Romanos 1:4. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus por obra do Espírito, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor. Quanto ao Filho, ele opera a sua própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, e depois ressuscitar, no sentido ativo da palavra. Aliás, é dele esta afirmação explícita: eu dou a minha vida para retomá-la, tenho o poder de a dar e o poder de a retomar. João 10:17-18. Nós cremos que Jesus morreu e depois ressuscitou. 1 Tessalonicenses 4:14. Os santos padres contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e ao seu corpo, separados entre si pela morte. Pela unidade da natureza divina, que continua presente em cada uma das duas partes do homem, estas unem-se de novo. Assim, a morte é produzida pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas. 3. Sentido e alcance salvífico da ressurreição. Números de 651 a 655. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é vã e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. A ressurreição constitui, antes de mais, a confirmação de tudo quanto Cristo em pessoa fez e ensinou. Todas as verdades, mesmo as mais inacessíveis ao espírito humano, encontram a sua justificação se, ressuscitando, Cristo deu a prova definitiva, que tinha prometido, da sua autoridade divina. A ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, 578, e do próprio Jesus, durante a sua vida terrena. A expressão segundo as Escrituras 580, indica que a ressurreição de Cristo cumpriu essas predições. A verdade da divindade de Jesus é confirmada pela ressurreição. Ele tinha dito: quando elevardes o Filho do Homem, então o sabereis que eu sou. João 8:28. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e ele próprio Deus. São Paulo pôde declarar aos judeus: e nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos nossos pais, cumpriu a Deus para os filhos deles ao ressuscitar Jesus, como justamente está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu gerei-te hoje. Atos dos Apóstolos 13:32-33. O mistério da ressurreição de Cristo está estreitamente ligado ao mistério da encarnação do Filho de Deus. É dele o cumprimento, segundo o desígnio eterno de Deus. Existe um duplo aspecto no mistério pascal. Pela sua morte, Cristo liberta-nos do pecado. Pela sua ressurreição, abre-nos o acesso a uma nova vida.
Esta é, antes de mais, a justificação, que nos repõe na graça de Deus, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 4. Esta consiste na vitória sobre a morte do pecado e na nova participação na graça. Realiza a adopção filial, porque os homens tornam-se irmãos de Cristo, como o próprio Jesus chama aos discípulos depois da ressurreição. E de anunciar aos meus irmãos. Mateus 28, 10. Irmãos, não por natureza, mas por dom da graça, porque esta filiação adotiva proporciona uma participação real na vida do Filho, plenamente revelada na sua ressurreição. Finalmente, a ressurreição de Cristo, e o próprio Cristo ressuscitado, é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. 1 Coríntios 15, 20, 22. Na expectativa de que isto se realize, Cristo ressuscitado vive no coração dos seus fiéis. Nele, os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro. Hebreus 6, 5, e a sua vida é atraída por Cristo para o seio da vida divina, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. 2 Coríntios 5, 15. Resumindo, Números de 656 a 658. A fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento, ao mesmo tempo historicamente testemunhado pelos discípulos, que realmente encontraram o ressuscitado, e misteriosamente transcendente, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio e os lençóis deixados no chão significam, por si mesmos, que o corpo de Cristo escapou aos laços da morte e da corrupção, pelo poder de Deus. E preparam os discípulos para o encontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito de entre os mortos. Colossenses 1, 18, é o princípio da nossa própria ressurreição, desde agora pela justificação da nossa alma. 586, mais tarde pela vivificação do nosso corpo.